de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que, artigo 117, ao servidor é proibido, inciso 10º, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Além disso, o Código Penal estabelece no Decreto de Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, em seu artigo 324, sobre o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, artigo 324, entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Já o artigo 161 do Estatuto do Servidor Municipal, na seção disciplinar, diz que, abre aspas, é proibido aos servidores públicos do município participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e nessa qualidade transicionar com o município. Fecha aspas. Passivo da penalidade máxima, que seria a exoneração por destituição do cargo. Já nos capítulos das penalidades do artigo 176, será aplicada a demissão em casos de, abre aspas, crime contra a administração pública e revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Fecha aspas. Do útil ao agradável, subtítulo dado na reportagem de Dani Bueno, que segue dizendo: além de se valer da desinformação aplicada junto à administração pública, o atual secretário, cito Robson Quintino, fez questão de transferir toda a sua organização, atuante há pelo menos 3 anos na entidade, para dentro da prefeitura. Membros devidamente selecionados por ele e alocados em cargos estratégicos de primeiro escalão, com a extrema autonomia para ajudá-lo a monopolizar e manipular todas as informações sigilosas quanto ao seu envolvimento e as ações da entidade junto ao município. Tais servidores contratados pelo próprio secretário, com cargos e salários acima, figuram dentro de sua organização como membros em postos específicos relacionados ao meio ambiente, conforme suas formações acadêmicas. Porém, na prefeitura não foram alocados em setores correspondentes às suas funções e especialidades, mas sim em setores que auxiliam a sua pasta no intuito de blindá-lo em suas ações à frente da pasta. Cabe agora ao Ministério Público do Estado e à Controladoria Geral do município averiguar a fundo as presentes denúncias sob pena de omissão, diante de tamanha atipicidade do caso que em 45 anos de existência o município de Alta Floresta nunca vivenciou. Finaliza aqui o que o próprio Dani Bueno diz ser uma das etapas desta investigação jornalística, numa reportagem publicada há pouco no portal Mato Grosso ao Vivo, sob sua direção. Com a palavra o Dani Bueno, que passa a entrevistar o secretário Robson Quintino, apontado pela reportagem como presidente da Amazon Lab. Com a mesma, o município detém essas relações que são impedidas legalmente, segundo apurou o jornalista Dani Bueno. Dani Bueno, primeiro, diante da reportagem, eu queria, se porventura, na leitura, faltou algum contexto e para que as pessoas compreendam, né, a essência da matéria e como essa investigação jornalística começou, eu queria que você abrisse a sua coluna esclarecendo isso para um ponto de partida e a entrevista com o secretário, que aqui está conosco também para esclarecer os pontos apontados aí na investigação jornalística. Veja bem, Oliveira, toda e qualquer investigação jornalística, ela precisa ter uma nascente, né? Não é basicamente a imprensa que sai atrás com ideias ou com o intuito de desvendar qualquer coisa. Toda e qualquer informação nos chega, né, por óbvio, através de terceiros que se dizem detentores de documentos ou de provas que possam comprometer determinado agente público, servidor ou até mesmo mandatário do município, do estado ou da nação, né? Antes de ter qualquer conversa, a gente checa as pessoas que nos fazem as denúncias
E para além disso, a gente recebe a documentação e vai fazer todo um processo de investigação em cima daquilo que nos foi fornecido. Quando começamos a receber esses documentos, não sabíamos exatamente do que se tratava, mas percebemos que era algo de extrema relevância para o município. E eu agradeço a presença do secretário aqui, não vou me prolongar, porque é dessa forma mesmo que eu procedo com todo e qualquer trabalho jornalístico que a gente tem executado no município, que não são poucos, né? Apesar de a gente dar a chance do município corrigir tais erros, e a gente percebe que não há uma atenção voltada para isso. Mas eu gostaria de começar perguntando para o secretário Robson Quintino. Posso fazer um adendo aqui, Dani? Até para... Vamos ao ponto central, que as pessoas precisam entender dentro do teor desta notícia. O que não bate? Qual é o eixo central e aquilo que não podia estar acontecendo e está acontecendo? A lei, o estatuto, a lei municipal, o estatuto do servidor, impede e proíbe terminantemente qualquer servidor contratado, nomeado, de carreira, de ter vínculos, convênios ou contratos com o município, e ponto final. Não existe exceções, não existe qualquer tipo de situações onde o problema... mas a empresa não está funcionando, mas o contrato existe, ele tem duração de 5 anos, né? Então, o simples fato da pessoa ter omitido a informação de que ele era detentor da titularidade do quadro social da empresa já implica, certo, em um grave erro, né, e um crime aí que vai ser apurado. A empresa a qual você se refere, Amazon Lab. Amazon Lab. Secretário, o senhor é ou não é o presidente da Amazon Lab? Núcleo de Inteligência Territorial. Tá ligado? Bom dia, obrigado pela presença, secretário. Bom dia, Oliveira, tudo bem? Bom dia a todos em casa. Primeiro, o espaço, né? Eu acho que agradecer em relação ao espaço, o Dani nos procurou também. E aí, assim, Oliveira, o que eu quero colocar aqui primeiro, como eu já coloquei pro Dani também, em relação até mesmo a essa abordagem, né? A forma que foi abordado lá. A gente vê que acaba de sair uma notícia para a gente já dialogar aqui em pleno ar. Então, tipo assim, essa é uma pauta política, como eu coloquei mesmo para o Dani quando ele me procurou. E aí, quando o Dani coloca que é promíscuo, eu falo que a posição dele é promíscua em relação ao jornalismo. Porque ele vem atacando uma situação e criando um pano onde ele vai vislumbrando situações em relação à gestão que desde o ano passado ele ataca a gestão. Essa que é a verdade. E aí, assim, um dos pontos que eu queria colocar aqui, que quando ele fala que é uma mera coincidência ser doutor em gestão urbana, não é coincidência. Sabe, é conquista, sabe, é hombridade de eu ter estudado e conquistado isso para minha vida, algo que eu me orgulho muito em relação à minha posição. Oliveira, para começar a conversa, eu vou entrar em todos esses pontos, estou com a documentação aqui também. O Dani, por exemplo, na matéria dele, sequer coloca que o termo de cooperação que o Amazon tem, essa associação tem, não existe troca financeira nenhuma com a prefeitura. O Dani não coloca na matéria dele, por exemplo, que o Amazon Lab era um antigo cineclube que o Agostinho Bisnotto tanto lutou em Alta Floresta, a gente lutou muitos anos, que hoje nós temos um avião na praça, foi porque uma associação e pessoas que sempre trabalharam por Alta Floresta fez acontecer as coisas. E aí alguém vem falar de relação promíscua. Relação promíscua é a posição que se põe em relação a matéria tendenciosa e política. Aí, direto ao ponto, só para a gente ser mais claro e objetivo. Veja bem, a pergunta central. A Amazon Lab. Eu queria que você definisse a Amazon Lab. O Amazon Lab você é uma associação. O presidente? Não sou o presidente. Não é o presidente. Tem uma ata de eleição. Tem uma ata de dezembro onde eu coloco que eu vou assumir na prefeitura. A própria relação Receita Federal, enfim, como ele coloca, se foi comunicado, não foi comunicado e como isso está, já é com a nova diretoria, ou seja, todo o procedimento em relação a se antecipar essa questão está posto. Ele coloca como uma situação de tráfico de influência, eu poderia usar até esse termo aí, Dani, para te ajudar a auxiliar na sua matéria, que não existe, você está entendendo? Não existe isso. Você antecipar uma lógica, uma possibilidade de um ato que não tem. E aí eu falo, por que ele não pega o termo e vai estudar o termo? O termo não tem troca financeira nenhuma, não tem plano de trabalho estabelecido,
Cadê o plano de trabalho estabelecido? Colocando toda essa relação de trabalho, toda essa relação com a neoenergia, toda essa relação que você está colocando aí, não existe. Então, assim, Oliveira, para você ter ideia, isso tem uns 90 dias nos bastidores. Chegou um vereador na minha mesa e falou, olha, vai ter uma bomba segunda-feira, cada dia 17. Foi dia 13, o Dani acessou a página do Amazon e deu uma curtida lá, o pessoal mandou, aí, ó, vai ter uma encheçãozinha de saco. Beleza, não tem problema não, a gente está aqui. Eu estou aqui porque eu sou homem, para honrar minha palavra, honrar minha posição e simplesmente fazer uma contraposição. Eu poderia muito bem estar ouvindo, eu poderia ter muito bem colocado isso em qualquer outro momento para a gente vir aqui debater. Cara, vai vir? Eu vou vir. Colocou no ar. Vou pegar de surpresa para criar a situação? Não, estou aqui para responder. E aí quando eu coloco que eu não estou presidente do Amazon, eu tenho como provar. Hoje, o presidente do Amazon é a Rosilda Dalla Riva. Sabe, a Rosilda é uma mulher honrada, que faz um trabalho muito bacana em relação às diversas frentes e simplesmente para alguma questão, criar questões políticas. Aí porque eu pergunto, por que essa pauta, a bomba de hoje, vereador há mais de 30 dias estava batendo lá no gabinete falando que ia ter uma bomba para incomodar. Está incomodando porque essa gestão está fazendo embates e acabando com o balcão de negócio que tinha nessa prefeitura e as pessoas não queriam frente. Por que o Dani vem colocar aqui uma situação de conquista de 12 ônibus que a educação teve, que nunca se teve nesse município? Por que não vem colocar aqui os 12, mais de 200 milhões que esta gestão conquistou para o município de Alta Floresta, né? E aí, como ele se diz tão paladino da moral, utiliza pelo menos a máscara. A gente está no período de pandemia, não é a questão da moralidade, da legalidade, o cuidado no sentido de posição. Então, simplesmente, o tipo de posição de se postar, se é tão paladino da moral e do bom costume, cara, é o mínimo de cuidado, dizer eu. Sabe, me desculpa, eu primeiro quero pedir desculpa, Oliveira, por estar exaltado no sentido de fala, é porque a gente está um ano apanhando do Dani em relação a essas frentes. É falar que o prefeito lavou dinheiro, é falar que o Natalzinho, sabe? Cara, o Natal desse ano de Alta Floresta, como ele colocou mesmo, que foi algumas luzinhas, uma forma pejorativa de falar, o prefeito Chico colocou dinheiro do bolso para conquistar aquilo. O empresariado de Alta Floresta, que de fato fez o Natal de Alta Floresta, uma iniciativa que não se tinha. Colocamos um espetáculo na praça com mais de 3 mil pessoas, em relação a todo o tempo. Por que não se fala isso aqui? Eu falo assim, Olha, o investidor vem na Alta Floresta... Não, só concluir. Não, só para me concluir. A situação é o seguinte, primeiro, com relação à prerrogativa, eu não sei se você se refere ao fato de o Dani estar sem máscara aqui, ou se você citou em um outro momento. Aqui eu também estou sem máscara, porque é prerrogativa do nosso trabalho e há essa deliberação na imprensa internacional. Nós estamos em estúdio. Uma sala dessa, era bom ter um pouco de cuidado. Mas nós estamos em estúdio e nos valemos de uma prerrogativa que está deliberada. Com relação à questão das fontes, é importante salientar que, independente se há algo detectável por parte da gestão que venha colocar em dúvidas a pessoalidade, o jornalista se pauta pelas fontes. Quando você levanta dúvidas, você aponta finalidade política, não do jornalista, mas sim das fontes que podem ter provocado a reportagem. Sem fundamentação, né? Finalidade política qual? E sobre essa questão das conquistas, eu deixo aqui, faço o compromisso enquanto programa Ponto a Ponto, para que a gente possa tratar dessas conquistas em um momento oportuno, porque é uma prática costumaz, quando há um alvo de uma investigação jornalística, de uma matéria denunciosa, que as pessoas se portem querendo destacar os seus méritos, as suas conquistas, e é legítimo que você faça isso. Aí, mas eu faço aqui o compromisso, em nome do programa, da gente falar da conquista dos ônibus, sim, da gente falar de outras questões, mas num momento oportuno. Sim. Vamos nos fechar aqui a reportagem. Em relação à reportagem, o Dani me procurou ontem um outro aspecto. Para você ter ideia, eu estou aqui, os ouvintes saberem, eu estou aqui com o edital de convocação, estou aqui com a ata, onde eu saio do Amazon, não estou ligado ao Amazon. Eu estou aqui com o termo de cooperação da prefeitura que coloca que não tem troca financeira alguma, ou seja, sempre trabalhamos de graça para o município desde antes. Estou aqui o que era antes do Cineclube do Amazon. Estou aqui com os termos de cooperação, enfim, com toda a documentação em relação a este ponto. Então eu tenho tranquilidade em relação a isso. Quero colocar, Oliveira, por exemplo, o Dani me procurou na sala lá, e aí ele veio com uma chuva de situações. Aí ele coloca, por exemplo, uma situação... Não, mas esse não é o... Não, eu estou falando da sua reportagem. O senhor é o entrevistado aqui, o senhor não vai conduzir a entrevista. Não é conduzir entrevista. Nós estamos aqui para fazê-lo, não é conduzir para fazer perguntas, e o senhor ficou de me trazer documentos ontem, não me concedeu os documentos, não me entregou os documentos, estão aqui os documentos, eu pedi cópia. É muito interessante não interromper a fala do secretário. Eu cortei o microfone de todas as partes aqui,
envolvida na situação. Não tá? está deixando falar, Ô, Oliveira. secretário. Não, mas ele quer discursar. Não, só um ele pouquinho. não quer Ele falar. tá Só um pouquinho. Até falando, então, Ele está aqui para ser entrevistado. Para não falar que faltou vocês não equidade, vão entrevistar, é isso ele aí. Para não falar que faltou também equidade, eu 15 cortei até o microfone do Dani Bueno, justamente para não ter. Aliás, essa o fala secretário que não Paulo tem equidade Moreira aqui, nem é o tá? entrevistado. Não deveria nem O estar aqui. secretário de Finanças está aqui, eu quero deixar bem claro, secretário, eu sou titular do programa, então o que acontece? Eu tenho que assumir para mim algumas responsabilidades, é por isso que eu digo, eu trato as coisas com bastante equidade, para que não haja uma fala contundente de privilégio. O microfone do Dani também está cortado, cortei de tudo porque a coisa saiu do controle, tá? Então, é eu que aperto os botões aqui, eu que domino. Oliveira, Eu quero eu só pedir ao peço- secretário de Finanças, Não, eu com vou todo ficar- respeito, secretário, Não, eu o também senhor com todo- não com é, todo o senhor não é respeito, um entrevistado Oliveira. aqui. Não, O mas é que eu entrevistado... tô vendo a injustiça de não estar deixando ele secretário. falar. secretário. Vocês Vocês têm falaram, Aqui vocês leram- o senhor não apita Vocês- nada. vocês Aqui quem leram usa a matéria do matéria, programa somos nós. Vocês leram a matéria Não foi convidado. e não está deixando ele Não, falar. secretário. Deixa Não, mas o ele senhor não responder. foi convidado. Então não é uma entrevista. É uma entrevista com o secretário de gestão, Mas não não com o está deixando ele senhor. falar. Planejamento. Não, o que eu estou pedindo, Por favor, o secretário. que eu estou Secretário de pedindo, Oliveira, Finanças- é apenas deixar O o Robson secretário de falar. Finanças está aqui, nós Deixa só recebemos responder. com gentileza, Não, porque sim, sempre foi com gentil gentileza. conosco, mas o senhor não é o alvo, então o senhor não Não, está é que eu tô participando da vendo, entrevista. é que eu tô vendo O que você não secretário tá de deixando ele Planejamento responder. e Gestão da Administração Chico Gamba, o senhor Robson Quintino, tem um microfone restabelecido assim que falar? possível, tá bom, secretário? Ele pode falar por ele, responder por ele, Então, e eu vamos- tenho certeza, pela competência que eu conheço do Robson Quintino, ele tem toda a eficiência suficiente para se defender sozinho. Eu vou pedir ao secretário que se porte como tal, senão eu vou ter que pedir para o senhor se retirar do não, estúdio. Oliveira. Então deixa eu só, Entendeu? é só uma coisa Não, bem não, importante. não. Outro dia o senhor fala. Não, mas o não, secretário de não. planejamento. Não é um debate, Isso, é uma eu não quero, entrevista, eu não não é quero um falar, debate, tá? é uma Eu não quero Nós vamos entrevista. fazer um intervalo comercial para a gente colocar os pingos nos is aqui. E na volta tem mais a entrevista, tem mais detalhes dessa investigação jornalística. Eu peço desculpa aos amigos ouvintes, a gente volta em instantes, 8 horas e 37 minutos. Oliveira, eu não estou querendo falar. Ah, tá. 8h37 agora. Ó, fala uma situação para vocês. Oliveira, peraí, deixa eu só falar, deixa eu só pôr meu ponto aqui. Eu não quero falar, mas eu estou vendo aqui, por exemplo, vocês leram a matéria, logo depois que acabou a matéria, o Dani ainda falou mais e não está dando espaço para ele falar. Na hora que ele está falando, está cortando. Deixa ele responder, ele estava respondendo. vocês não estão Porque deixando. senão vai passar o tempo. O que é que eu sinto? Extravasou Veja bem, com todo respeito, o que é que eu sinto? E quanto mais embrolho a gente provocar, mais tempo a gente vai perder aqui. Quando você tenta, ao invés de esclarecer os pontos, você parte para ônibus, para o Natal, para outras coisas, você perde o tempo de você também esclarecer. O que eu quero Então vamos colocar em tentar ser relação- objetivo. É em Entendeu? relação a. Ó, tô falando, aqui menina, não é bem assim. Pô, se você me chama, 8 até 8h30 você me amava lendo matéria, o Dani falando, né? Posso que eu falo aquela, tá ligado aqui? Porra, não tem tempo de falar. Eu já adiantei. Eu vou falar Podemos 15 voltar minutos e vou amanhã, embora. você quer voltar amanhã? Você tá entendendo? Pode Então, tipo assim, estender a é entrevista. delicado em relação a isso. Certo. Sabe? A posição que se coloca em relação a isso. Você faz uma publicação, você simplesmente vai ler. Opa, peraí, vamos conversar aqui. Mas Tudo as isso é muito perguntas são chato, pontuais e Tá objetivas. entendendo? Mas a Elas têm que só preferência ser de vir ao resolvidas. vivo foi sua, pelo que eu tô sabendo. Não, Eu acho nada, até, você tá legítimo. Você tá entendendo? A gente abre espaço amanhã. Se faltar espaço, a gente abre espaço amanhã. E aí já começa direto na entrevista. O senhor não vai sofrer com relação à perda de espaço, não. Fica tranquilo. Eu só peço que, ao invés da gente falar de outras políticas públicas, de outra situação, você se concentre em responder, porque aí você Eu vai dar falei, vazão. olha aqui, nós porque temos a uma situação entrevista é objetiva com política. perguntas Eu tô falando de pontuais. outras situações, porque quando você coloca Mas aí você não precisa uma redação exemplificar. jornalística, Oliveira, por respeito que eu tenho em você, redação jornalística, você começa a falar de promiscuidade, valor de julgo, meu irmão, isso já não é jornalismo. É assim. Vamos voltar e tentar restabelecer os pontos. Vamos voltar e tentar restabelecer o ponto aqui direto, para a gente não perder tempo. Opinativo, é a minha opinião. Vamos lá, atenção. Bom, nós estamos de volta, 8 horas e 39 minutos agora. E eu fiz um compromisso aqui com o secretário de Gestão e Planejamento do município, o senhor Robson Quintino, diante de qualquer imbróglio que comprometa o seu tempo e desfavoreça, deixe ele numa situação desfavorável por falta de espaço para falar, firmado o compromisso aqui, meu secretário, de lhe receber amanhã de novo, a partir das 8, o tempo que hoje foi dedicado à leitura da reportagem. Amanhã nós já não a teremos mais, o senhor terá mais tempo, caso queira continuar os seus esclarecimentos. Eu só peço a calmaria com relação aos ânimos, porque quanto mais tempo eu tento
tentando controlar a situação, mais tempo o senhor perde de esclarecer os pontos, correto? Vamos abrir restabelecer de novo aqui os microfones para Dani Bueno e para o secretário Robson Quintino. Robson diz que não é o presidente, já respondeu a sua pergunta, Dani. Eu gostaria de olhar se não é o os presidente documentos da Amazon que Lab. ele trouxe, porque ele está num plástico, a gente não tem acesso. Desde ontem eu pedi uma xerox. O Dani teve acesso prometeram, no gabinete, me leu prometeu esse ser material. entregue uma xerox e até agora não entregou. Fiquei insistentemente ontem atrás dele, falou que traria o programa, mas eu gostaria de analisar o documento, não pode? Em Oliveira, em relação só estabelecendo, é muito difícil, eu acho muito Mas esse difícil. documento é o que... Dani, posso falar, que Dani? Você tá é o vendo, mais Oliveira? contundente, Só um pouquinho. não é? É difícil. Ele tem cara. acesso à cópia desses documentos? Você fornece cópia desses documentos? Esse documento, ele teve acesso, né? Não, Leu esse documento, não, mas você cadê? leu. Não, eu li, mas eu preciso da cópia, é um documento Posso? público. Correto. Sabe que eu posso? Vai lá, secretário. Em relação ao acesso a esse documento, Ah. e aí o que eu, retomando, que eu tentei falar, que a gente não tem espaço. A gente é convidado, ouvinte, para um programa onde o jornalista coloca a matéria, né, no ar no momento, para entrar no ar, opa, vamos ler, leu, o Oliveira fez um trabalho legal. Aí, o autor da matéria começa a falar, já é 8h30, em relação ao tempo de fala. O que eu estava colocando naquela hora que eu estava tentando falar não é que a gente tira do foco ou está falando de outras conquistas. Estou falando que esta matéria tem cunho político, aonde, como que um cara fala de investigação e um vereador há 30 dias foi na minha sala antecipar essa pauta. Ontem, na verdade, o Dani foi lá no gabinete para ter a base também, a contrapartida, e isso eu parabenizo, eu até falei para ele, respeito ele, cara, que bom que você me procurou. 10 perguntas para ele. Essa situação, por exemplo, que ele colocou lá com viagem, que tinha situação de recurso, de recebido, sem base alguma. E eu falei, Dani, tome muito cuidado. Você está pegando São data de perguntas Instagram. da entrevista, não tem nada a ver com a matéria exposta aqui, secretário. Não, mas vamos, é um contexto. vamos nos ater... Você está vendo Não, que existe um contexto e ele... Mas, secretário, É difícil. vamos falar sobre o documento? É Lembro do que difícil. foi, peraí. O senhor não A sua nos deixa resposta, nem pegar a sua no resposta é documento? clara. A sua resposta é clara e objetiva, secretário. O senhor não é presidente da Não Amazon sou Lab presidente, e conceituou tem a essa Amazon Lab pra gente aqui. documentação, Tem essa documentação. Certo. O que é o Perfeito. Amazon Lab? É uma associação de autônomos, pessoas que sempre trabalharam para a Alta Floresta no sentido de viabilidade de projetos. Quem aí em casa já foi num festival de teatro, de cinema, quem já foi no avião, quem já foi lá na C, no Parque da C, por exemplo, é projeto do Amazon, tá? Ele esquece disso. O Amazon deu aquele projeto e conseguiu viabilizar junto com a prefeitura na época, que nós não tínhamos nada a ver com a prefeitura. Agora, como está lá na prefeitura, eu preciso perseguir alguém. Há negócio, Eu preciso- há contrato financeiro entre o município e a Amazon Lab? Nenhum. O termo de cooperação, e eu vou ler o termo de cooperação aqui no ar, para ficar bem Não, claro. não. Se for ler isso Ouvinte, daí, eu não posso não falar. pode conduzir. Ler a matéria, eu a não matéria posso tá ler um aqui, termo com que é todos os questionado. detalhes. Veja bem. Oliveira, preciso saber você se lê o matéria, documento eu que não ele veio posso trazer ler um aqui- termo. Peraí, segura só um pouquinho. Segura só um Não pouquinho. existe. Aí o Dani O documento. é só uma cláusula. Ah. Não haverá repasses de valores do município Certo. para a Associação Amazon Lab, tendo em vista que o acordo se baseia em cooperação técnica entre servidores da prefeitura e a instituição Amazon Lab. Gente, Isso é o que você destaca dentro desse claro. termo. Ok. Quem esteve no Amazon Lab e qualquer relação nunca teve troca de valores. Reitero, não haverá repasse de valores do município. Nunca houve, Oliveira. O contrato continua em vigor, certo? Não sequer plano Tem de contrato? trabalho. Não Tem existe contrato? É, Não convênio. existe contrato? É um convênio, termo, um contrato. aqui, ó. Ela é contratada Termo da de- prefeitura. Não existe contrato, Tá é um no termo de documento do Tribunal de cooperação. Contas. O termo de cooperação 006-2020, ainda lá na gestão lá atrás, nós não tínhamos nada a ver com prefeitura. A questão é a seguinte, eu preciso focar o Robson, entendeu? Vamos procurar o que se tem e começar a criar esse tipo de situação. Está claro no termo. Então, assim, o jornalista Dani Bueno, leia o termo, compreenda o termo. E aí a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso. Certo. O jornalista Dani Bueno, mais faz alguma pergunta? Tá bom. Vamos ler aqui o que diz a matéria, né? Nós temos um documento oficial. A matéria Esse, sim, que aqui é faz o público valor de e jogo pode- promíscuo, né? Pode muito bem ser acessado por qualquer cidadão altaflorestense. Diz que a Amazon Lab, Núcleo de Inteligência Territorial, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Perimetral Rogério Silva,
não existe mais isso lá, e muito menos no outro endereço que ele indicou. E tem por seu representante legal, Robson Quintino de Oliveira, brasileiro, portador do RG e tal, CPF e tal, a seguir denominada contratada, acordam e ajustam firmar o presente termo de fomento. Esse termo de cooperação... Nos que o termos do Doni... artigo da Lei 13.019. Vamos esmiuçar menos, Dani, da mesma forma que eu solicitei ao secretário. Esse termo que o Dani pontua, com esses termos, é um termo de cooperação que está homologado e aprovado no tribunal, segundo a reportagem. Desde o dia 3 de Confirma, agosto de publicado, 2000. publicado. Desde o dia Você tem 3 ali de agosto de fomento, só 2020. para esclarecer, talvez o jornalista ele não compreende, fomento necessariamente não seja recurso. Fomento é o aspecto de um aspecto de conhecimento, uma troca de uma metodologia, dar instrumento à prefeitura para ajudá-la a desenvolver ações. Eu coloco aqui, gente, nós temos Lions, temos Rotary, temos Loja Maçônica, tantas associações que contribuem com o município. Ok. Sabe? Vamos ao que diz E o aí, Estado. Um deles é servidor do Por município. favor, Tá? posso Vamos falar, ao que diz do Estatuto Dani? do Posso servidor. falar? É proibido ao O servidor cara público fica do 5 dias da município semana na rádio, você não pode ter participar de abertura pra gerência, fala, cara. administração de empresa privada ou sociedade civil. Fica Ponto. difícil dialogar assim. Fica difícil Tem. você poder expor, porque o cara sequer dá espaço. O Lions e o Rotary, qualquer entidade civil Eu não estou organizada do falando município, deles específicos, não falando- está dentro da prefeitura, secretário. acabei Não de assumiu falar, nenhuma pasta. eu Inclusive, acabei- a sua pasta de gestão é a pasta responsável por fiscalizar, certo? E monitorar a sua própria empresa. É a raposa cuidando do galinheiro. É disso que nós estamos tratando aqui, e é isso que o senhor tem que esclarecer para a sociedade de Alta Floresta. E eu esclareço, Apenas eu tenho a isso. documentação. Primeiro, eu queria colocar para o nobre jornalista Muito obrigado. respeito. Tô respeitando. Agora o senhor Segundo, está tentando em relação- conduzir a entrevista. Não, a muito entrevista pelo contrário. O senhor é o entrevistado aqui. O Gente, senhor olha, não é o desculpa jornalista. a todos os ouvintes, é impossível dialogar com um cidadão que sequer se acha Então, dono o da senhor vai razão fugir, porque e que até agora o dá senhor não me espaço. entregou o Fica muito documento, difícil. entendeu? Eu preciso Você ter tem acesso mais ao alguma, documento. tem alguma pergunta a mais? Quer esclarecer algum ponto, Robson? Tem perguntas? Sim. Deixa Eu posso ter acesso ao documento que o senhor me mostrou lá, eu quero mostrar para o Oliveira. Ele precisa, ele pode ter acesso? Aqui, Oliveira. Vamos aqui. Oliveira. Mas esse documento, a minha pergunta, esse documento ele é público? Esse é esse daí é a ata da entidade que coloca, pode tirar aí, por favor. Que coloca qual é a nova presidente. Sabe que eu não estou mais na diretoria. Tem o edital de convocação, depois aí tem a ata de eleição. Volta ali atrás. De 1 de fevereiro, Tem uma inclusive. outra ata, Vamos tem uma outra analisar ata de aqui, ó. dezembro, tem outra ata de dezembro, aonde tem toda a questão do afastamento. A Oliveira. Rosilda Dias da La Riva coaduna e reforça a necessidade de desempenhar, de reordenamento das funções da Acredito diretora. o seguinte. Peraí, calma. Aqui ela assume um papel de diretora executiva da associação, não de presidente. Oliveira, Esse não Oliveira, tem força. Para pessoas que não conhecem em Sos- relação a isso, de- a estrutura administrativa, falar diretor executivo, o presidente é a mesma coisa, para aquelas pessoas que não Muito compreendem. pelo contrário. Tá bom? Você, como doutor em gestão pública, deveria saber muito bem disso. Tá? Você está dissimulando e automaticamente você está desvirtuando todo esse documento aí que você não entrega para ninguém, certo? Oliveira, Vamos é fazer uma o seguinte, pena. vamos a gente fazer- É ter uma um pena. Nós jornalismo estamos gravando. em relação a Nós isso, estamos ao frente, vivo aqui. Você sabe? pode eu preciso- falar. Aonde há um Se ano pode essa ou não pode gestão entregar esse vem documento? sofrendo com uma pessoa eu preciso que entender, não tem somado em nada com isso. Sabe? Você está Me fugindo da desculpa, situação. Me desculpa. Secretário, para a gente, até porque é o seguinte, né, Para mim está mais do dentro dessa perspectiva, a gente vai ter que renegociar essa entrevista, a gente vai ter que combinar pontos, combinar regras para poder a gente conseguir fazer essa entrevista, senão a gente não vai ser claro e objetivo aqui o suficiente. Eu, desde o começo, eu estou alertando, quanto mais tempo a gente perde, né, com situações indiretas, com citações indiretas, a gente está perdendo tempo de esclarecimento dos fatos. O Dani Bueno diz ter 10 perguntas, ao que você sabe. 10 perguntas, quer dizer, Entregue para ele. na primeira pergunta, qual o senhor teve acesso, inclusive, antecipadamente, secretário. Todas as perguntas já são do seu conhecimento por antecedência. Tudo isso no gabinete, passei para o Dani. Várias Passou o quê? situações. Sim, mas Nós- combinaram de Ah, estar aqui ao bom. vivo. Vamos fazer o Nem os seguinte, documentos você passou. Dialogamos. a gente não tem condição de tocar a entrevista, até pelo fato de que é o seguinte, já são 8h50. É aquilo que eu mencionava aqui.
com relação ao fato do secretário apontar que o tempo gasto para ler a matéria tirou de seu tempo, eu firmei o compromisso de amanhã me receber de novo. Tempo não, Oliveira. Vamos deixar assim. O problema é que com o Dani não tem conversa. Você viu que toda hora é interpelar. Ele acabou de colocar aqui para o secretário Paulo que está com a gente aqui, ele vem atacando a gestão há um ano. A gente quer colocar situações que é de cunho político essa matéria. E ele falou, vocês aqui não dão pitaco. Irmão, mas claro, ele não foi convidado. Dani, posso falar, ele pelo não amor pode de chegar Deus, aqui cara. Botar regra no o cara não deixa falar, se sente Oliveira. ofendido. Mas veja bem, tem como a gente combinar uma entrevista de forma objetiva, sem essas discussões acaloradas. A gente abre de novo o programa. Como que nós estamos de agenda para amanhã, Wendy? Só antes das 8. Oi? Porque após as 8 tem a prova de vida. Tem a prova de vida Já do tem uma INSS que entrevista foi combinada remarcada. com a Sandra. A gente Dá vai pra fazer embolar às com a 7. gerência do INSS aqui. Dá pra Amanhã é fazer quinta. antes? Dá pra fazer antes, às 7. Das 7 às 8? Ficaria bem pra vocês? É possível das 7 às 8? Pode ser. Amanhã está conosco, secretário? Estabelecendo regras, né? Vamos estabelecer regras hoje, vamos hoje aqui, reconversar os pontos dessa entrevista, porque se a gente for tocar a entrevista nesse porte, a gente não vai conseguir chegar a um denominador comum, né? A gente combina as regras certinho de como vai funcionar, tempo para um, tempo para outro, para que a gente possa conduzir aqui de forma adequada. Vamos fazer o seguinte, a gente segue para o padre Reginaldo Manzotti, vamos chegando ao fim aqui do nosso programa. A gente estabelece as regras para essa entrevista. Ou amanhã ou depois de amanhã, os amigos ouvintes saberão, mas terá continuidade esse assunto aqui dentro da nossa pauta. Eu sugiro que a gente sempre parta da premissa, né, do direito à resposta que é legítimo, está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o que for necessário, secretário, para que o senhor exerça seu direito, será garantido. Se precisar de um programa, se precisar de outro, a gente faz 2, mas o seu direito será exercido. Agora, precisa ser exercido também dentro de uma ordem, senão a gente não consegue fluir a entrevista. Eu agradeço o carinho e a sua audiência, agradeço a gentileza da sua companhia. Declaro encerrado o programa Ponto a Ponto de hoje. Um ótimo dia para você, uma boa quarta-feira, até amanhã, 7 da manhã. Continuem ligados na Bambina FM, a gente junto todo dia. Este foi o Ponto a Ponto de hoje. Em nome de Drogarias Ultra Popular, quem é a melhor faz o preço menor. Marca que eu carrego para cima e para baixo, tenho orgulho demais. Falo na condição de cliente e também estabeleço aqui a você a minha vontade de que você usufruísse das mesmas vantagens que eu detecto na Ultra Popular, viu? A farmácia mais barata do Brasil. Beto Móveis, você conhece, você confia, também esteve conosco. Ainda, Oba Oba Center, essa é a moda. NC Metalúrgica, telefone 99621-5472. Mercadão dos Óculos, armações e lentes, ninguém vende mais barato que a gente. JB Materiais para Construção, telefone 3521-3282. Oficina Carneiro Diesel, há mais de 20 anos no mercado. Zegmundo Pianovski, Condomínio Clube, o maior empreendimento do norte de Mato Grosso. Também com a gente, Casa das Madeiras e Bidio Madeiras, agora juntas, prontas para te atender no que há de melhor, no ramo de madeiras brutas e beneficiadas. E Popular Pet Shop, rações, acessórios e medicamentos e tudo mais para uma vida feliz e saudável para o seu pet. Diz que ração 3521-3380. Qualidade para eles e economia para você. É chegando o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Me despeço aqui da minha produção, Wendy Oliveira, Jefferson Claudino e também do parceiro de bancada, Dani Bueno. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos só abrir espaço aqui para tem que entrar e colocar o padre. Pode dar na gente tira. Rapaz, esse trem gastar é para tudo que é canto aqui. A entrega do documento. Entrega. Sabe que não tem validade.